Olá pessoal, vamos fazer então o bico aqui desse lindo tapete retangular, super fácil. Até que vocês viram que foi rapidinho, né? Foi facinho aqui, ó, só foi carreira repetitiva. Fizemos essa carreirinha de ponto baixo agora. E vamos fazer a adaptação do bico. Se você for fazer qualquer alteração nesse tapete, querer deixar ele maior, eu vou explicar para vocês como dividir a primeira carreira do bico para ele dar certinho. São múltiplos de 11, você conta de 11 em 11 e tem que sobrar 7 aqui no final, tá bom? Para dar certinho. Então, são múltiplos de 11 em 11 mais 7, tá? Aqui é a mesma coisa, na parte menor a mesma coisa. Múltiplos de 11, você conta de 11 em 11, se você for alterar, deixar ele maior, e tem que sobrar 7 aqui. O meu aqui na parte menor, como ele sobrou, não sobrou 7, sobrou 9, 7, ó, 8, 9, sobrou 2 pontos, a gente vai fazer duas adaptações. Eu quero fazer direitinho aqui com vocês, porque se vocês precisarem fazer no tapete de vocês também, fica fácil aí, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui na correntinha, ó, o primeiro ponto baixo, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No ponto de número 10, coloquei uma marcação. Se você não tiver o marcador, amarra um fiozinho aí, tá? E aqui também eu fiz a mesma coisa, contei 10 pontos, no ponto de número 10, eu coloquei a minha marcação aqui, tá? Então, se o seu sobrar 3, por exemplo, você põe duas marcações e põe uma no meio. Na hora de fazer a primeira carreira aqui, vocês vão entender por quê, tá? Aí, você põe um no meio. Se sobrou 4 aí, se você fez maior, você conta 10 e coloca um, conta mais 10 e coloca mais um. Só pra na hora que a gente pular a argola de corrente, você saber que ali vai ter uma alteração, tá? Então, nesse tamanho, desse modelo que eu estou fazendo aqui hoje, na parte menor, vai ter duas alterações. E na parte maior aqui, ó, vai ter 4 alterações. Então, eu contei 10, não, eu contei 10. Deixa eu ver se foi 10 ou 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu contei 10, coloquei uma marcação. Contei mais 10, coloquei uma marcação. Aí, eu vim aqui, ó, contei 10, uma marcação e 10, uma marcação. Se você iniciou certinho, igual eu iniciei aqui, ó, eu fechei aqui no ponto, na corrente, então aqui é um ponto. Aí, eu só pulei mais um e coloquei a marcação, tá? Porque aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o do nosso ponto baixíssimo, 9 e 10, tá? Então, eu coloquei essas 4 marcações na parte maior e duas marcações nas duas partes menor, tá? Então, vamos dar início aqui ao nosso bico do nosso tapete retangular, super fácil, com esse bico maravilhoso, ok? Aqui, como nós estamos no ponto de número 8, que foi onde a gente fechou, se você começou em outro lugar, você tem que começar aqui na pontinha, tá bom? Onde vai ter os 7 pontos. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, que é um antes aqui. Se você começou em outro lugar, você vai ter que cortar o fio e começar aqui, pro seu bico dar certinho, tá? Então, aqui eu vou pôr um ponto baixíssimo aqui na frente, pra gente trabalhar em cima do nosso ponto de número 7. Vou subir duas correntes que equivalem ao nosso primeiro ponto baixo e vou trabalhar os demais. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Bateu aqui no último ponto, antes das duas correntes. Viro o meu trabalho, eu sempre viro o trabalho, tá? Ó, viro o meu trabalho. Nas quinas, nós vamos trabalhar 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Vou pular essas duas correntinhas aqui da quina, vou pro primeiro ponto baixo aqui da parte menor e vou trabalhar meus 7 pontos baixos. 2, 3, 4. Dividindo essa primeira carreira, pessoal, depois o bico vai deslanchar aí normal, tá? Só precisa dividir ela direitinho aqui pra não ficar torto o seu tapete. Então, eu trabalhei 4, 5, 6, 7. O normal pra gente pular aqui são 4 pontos. Só que como sobrou os pontos, quando tiver a marcação, você vai pular 5, tá? Na parte reta são 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Aqui tem marcação, então vou pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar no sexto ponto. Vou fazer meus 7 pontos baixos. 2, 3, 4,
5, 6, 7 pontos baixos, ó. Aqui na marcação é sempre 5. E onde não tem marcação, a gente vai pular 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto, eu começo a fazer meus pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajeito aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Aqui não tem marcação, então a gente pula 4 e inicia no quinto ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, aqui tem marcação, então a gente vai pular 5 pontos. Sempre 6 correntes, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 8 correntes são só nas quinas, tá bom? Então, a sua carreira toda vai ser assim. Aqui tem marcação, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, inicio no sexto. Aí, vai dar certinho aqui no final. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, ó. Terminou certinho antes das duas correntes aqui. Então, aqui na quina são 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Pulo as duas da quina e inicio a minha carreira já aqui. Ou meus 7 pontos, né? Já aqui no primeiro ponto baixo. Eu trabalhei 4, 5, 6, 7. Então, agora aqui na parte maior, que são 4 alterações. Então, aqui você vai pular 5, aqui você vai pular 5. Nas demais, você vai pular 4, aqui você vai pular 5 e vai pular 5. E no final, vai terminar com 7 pontos aqui certinho, tá? Então, você vai fazer a sua argola de 8 correntes e vai fazer as duas alterações também na parte menor, igual a gente fez lá na primeira. Vai trabalhar a sua argola de 8 correntes, vai fazer suas alterações também na outra parte, pula 5 aqui, 5 aqui, as demais 4, pula 5 aqui. Agora vai sobrar 5 aqui e eu volto aqui no final com vocês. É só uma repetição, tá? No final, eu venho contando com vocês quantas argolas ficou o total. Tá bom? Na volta toda. Então, é só fazer as devidas alterações aí nas marcações, que vai dar tudo certinho, tá? Volto com vocês aqui no final dessa carreira, ok? Prontinho, trabalhei toda a minha carreira usando aquela orientação que eu falei pra vocês. 6 correntes nos intervalos, 8 correntes na quina e fazendo as devidas alterações, tá? Cheguei aqui no final, aí sobrou 1, 2, 3, 4 e o quinto ponto é aquele que nós pulamos com ponto baixíssimo aqui. Então, eu vou chegar aqui nessas duas correntinhas, vou puxar o ponto baixíssimo, aí eu vou deixar aqui mais frouxinho pra gente ver, pra mim falar pra vocês quantas argolinhas ficou na parte maior e quantas ficou na parte menor. Na parte maior ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolas, tá? E na parte menor, ficaram 1, 2, 3, 4 argolas, tá bom? E não contando as da quina, tá bom? Então, 4 na parte menor e 6 na parte maior. Agora, vamos dar início à nossa segunda carreira do bico. Aqui, ó, para dar início aqui ao nosso primeiro bloquinho da segunda carreira, a gente vai ter que andar até o ponto baixo de número 4. Então, a gente tá no primeiro, no segundo a gente vai puxar o ponto baixíssimo, no terceiro também e no quarto também. Chegamos aqui no meio. Então, sobrou 3 para um lado e 3 para o outro. Aqui eu vou fazer uma corrente de intervalo, um ponto baixo no mesmo lugar, porque eu preciso desse ponto baixo aqui pra gente iniciar a nossa quina. Vou fazer 1, 2 correntes de intervalo. Laço meu fio. Aqui dentro dessa argola, vou trabalhar da seguinte forma. Pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente de intervalo. 1, 2,
3 pontos altos e uma corrente de intervalo. E vou terminar aqui com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, toda a quina você vai trabalhar assim, as 4 quinas. 3, 6, 9, 12 pontos altos e vai ter 1, 2, 3 correntes de intervalo. Então, cada bloquinho que você fizer, você faz uma corrente de intervalo. Não aparece muito, tá? Mas é só para ele ficar bem redondinho assim. Então, as 4 quinas vão ser iguais. Sempre iniciando com 2 correntes de intervalo para entrar na quina e também 2 correntes de intervalo para trabalhar o ponto baixo aqui no meio. Eu vou pular 1, 2, 3, no 4º ponto baixo eu trabalho meu ponto baixo, para prender aqui a minha quina, tá? Então, eu vou iniciar aqui 2 correntes para me iniciar o próximo arco. Eu vou tirar todas essas marcações aqui que eu não vou precisar mais para não atrapalhar a visualização e já volto com vocês. Tirei as marcações, agora vamos continuar. Então, na quina são 4 bloquinhos com uma corrente de intervalo cada um. E aqui, ó, nas partes retas, tanto na menor quanto na maior, toda vez que você for colocar o ponto baixo, você põe 2 correntes. Toda vez que você for pro próximo arco, coloca 2 correntes. Aí eu laço. Aqui vão ser só 3 bloquinhos. 2, 3 pontos altos, uma corrente de intervalo. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente de intervalo. E termino com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou assim, ó, 9 pontos altos. Aqui tem uma corrente de intervalo e aqui outra dividindo os bloquinhos, tá? 2 correntes de intervalo. Conto 1, 2, 3. No 4º ponto baixo, eu coloco meu ponto baixo, 2 correntes de intervalo e sigo a vida aqui fazendo na parte reta meus 9, né? Pontos altos, uma corrente de intervalo. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente de intervalo. E 1, 2, 3 pontos altos, tá? Então, a carreira aqui na parte reta usando esse padrão de 9 pontos e na parte da quina usando 12 pontos, 3, 6, 9, 12, com a correntinha separando cada bloquinho. Então, você faça toda a sua carreira e não esqueça de colocar as correntes de intervalo, prender o ponto baixo. Aí, vai dar tudo certinho aí. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente dar sequência à nossa próxima carreira, ok? Então, acho que aqui deu pra explicar bem certinho, né? Então, bora lá fazer toda a carreira e voltar aqui no último arco com vocês. Trabalhei aqui toda a minha carreira usando aquele padrão, né, que eu orientei vocês, ó, os 4 lados. Cheguei aqui no último bloquinho, fiz meus 3 blocos com 2 correntes de intervalo. Vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui nesse ponto baixo onde a gente iniciou, vou puxar um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e vou cortar meu fio. Porque eu vou trabalhar meu bico nas 3 cores aqui. Eu vou colocar essas 2 cores também no bico. Se você quiser ele trabalhar todo de uma cor só, é só seguir adiante, tá? Mas eu vou trocar de cor, porque eu acho que ele ficou muito bonito trocando de cor. Aí, cortei meu fio, puxo ele todo aqui. E vou deixar ele aqui pra mim arrematar depois. Só que eu vou passar ele por alguns fiozinhos, pegando só no fiozinho de trás, ó, nas 2 correntinhas. E em cima desses pontos altos, eu vou pegando só aqui no fiozinho de trás, vou laçando ele assim, ó, puxando ele até o fim, né? Ó, até ele sair, ó, eu puxo ele até ele sair. Passei pelos 2 bloquinhos os 2 bloquinhos da quina e quando chegar na correntinha de intervalo, eu puxo ele pra trás aqui, porque depois ele já vai ficar pra gente arrematar ele, tá? E eu acho que eu falei na primeira parte que eu ia arrematar com vocês alguns fios, mas eu vi que eu não arrematei, então, no final aqui eu arremato com vocês, ok? Peguei aqui a minha cor, minha próxima cor. Se você for trabalhar o bico todo numa cor só, a gente terminou aqui, certo? Puxou o ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo. Então, você puxa o ponto baixíssimo, anda com o ponto baixíssimo em cima dessa corrente. Tá vendo? Dessas 2 correntes aqui, ó. Anda com ponto baixíssimo até em cima desse primeiro ponto alto, sobe 3 correntes para iniciar a segunda carreira. Se você for trabalhar numa cor só.
como eu vou mudar a cor, eu vou amarrar aqui, ó, nesse bloquinho anterior aqui, pra não ficar muito nó aqui, tá? Então, eu amarrei no primeiro ponto alto aqui, ó, deixei um fio pra depois da gente arrematar. Eu amarrei no primeiro ponto alto, e no primeiro ponto alto aqui eu já vou subir 1, 2, 3 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Aqui, ó, no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto pego só pela metade. E no próximo ponto alto, um ponto pego só pela metade. Eu fiquei com 3 fiozinhos na agulha. Laço, puxo tudo de uma vez. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Se seu ponto for muito largo, você pode pôr só 4 correntes. Se for muito apertado, você trabalha 6 correntes, tá? Laço, pulo essa correntinha de intervalo, vou para o próximo bloquinho. Ponto alto, só metade. No próximo, ponto alto, só metade, laço. No próximo, ponto alto, só metade. Fiquei com 4 lacinhos. Laço, puxo tudo de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio. Vou para o próximo bloquinho de ponto alto. Faço um ponto alto pela metade. No próximo, um ponto alto pela metade. E no próximo, um ponto alto pela metade. Fiquei com 4 lacinhos. Laço, puxo tudo de uma vez. Bem devagarinho para não soltar. Então, os nossos bloquinhos de 9 pontos vão ficar assim, ó. 3 bloquinhos, todos pegos junto, né? Com 5 correntes de intervalo. Aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, eu vou fazer uma corrente de intervalo. Aqui, ó, nesse meio, eu vou fazer um ponto alto pego pela metade. No próximo intervalo, um ponto alto pego pela metade e puxo os dois juntos. Esse é o detalhe que vai dar aqui entre um bico e outro, tá? Deixa eu desenroscar meu fio aqui. Então, os bloquinhos de 9 pontos vão ficar 3 e a quina vão ficar com 4, tá? Uma corrente de intervalo para ir para a quina. No primeiro ponto alto, metade. No segundo ponto alto, metade. No terceiro ponto alto, metade. Fiquei com 4 fiozinhos, laço, puxo tudo de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio, vou para o próximo bloco, sempre pulando aquela correntinha de intervalo. Um ponto alto pela metade, o próximo pela metade e o próximo pela metade. Fiquei com 4 fiozinhos, puxo tudo de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio, pulo a corrente de intervalo, vou em cima do ponto alto. Ponto pela metade, ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade. Fiquei com 4 fiozinhos, puxo tudo de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio, vou fazer meu último bloquinho aqui da quina, usando a mesma orientação, 3 pontos altos pela metade e puxo tudo de uma vez. Então, nossa quina vai ficar assim. 4 bloquinhos de pontos todos pegos juntos com as 5 correntinhas de intervalo. Viro meu trabalho. Aí, chegou meu intervalo. Uma corrente de intervalo. Um ponto alto pego pela metade, aqui nesse intervalo. E no próximo intervalo, um ponto alto pego pela metade, tira tudo de uma vez. Uma corrente de intervalo e vou dar o segmento aqui igual eu fiz ali no bloquinho anterior da quina, ó, 3 pontos pego pela metade, puxa tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo bloquinho, 1, 2, 3 pontos altos pego pela metade, puxa tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo bloquinho, 1, 2, 3 pontos altos, pego pela metade, puxa tudo junto e dá o segmento aqui, ó. Depois é só puxar os pontinhos todos pro lugar, que eles ajeitam. Então, nossa carreira vai ser toda assim. Aonde tem 9, vai ter 3 bloquinhos com 5 correntes de intervalo. E aonde tem 12, vão ser 1, 2, 3, 4 bloquinhos com 5 correntes de intervalo. E naquele entre meio são os 2 pontos pego pela metade com uma corrente de intervalo e uma corrente de intervalo. Então, aqui é só uma repetição. Trabalhe toda a sua carreira usando essa orientação. Quando chegar aqui no final, no último espacinho aqui, no último motivo, eu retorno com vocês, tá? Se tiver qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo onde eu iniciei, porque tá bem explicadinho, devagarinho aqui, ó.
esses dois motivos, que são os principais, né? O da parte reta e o da parte da quina. E os da parte reta são todos iguais, tá? Então, segue aí, quando chegar aqui no último motivo, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui no final, trabalhei meu último motivo, uma corrente de intervalo. Faltou esse entre meio aqui, meio ponto alto. No próximo entre meio, meio ponto alto, tiro tudo junto, uma corrente de intervalo. Vou vir aqui na terceira corrente, ó, tá vendo? Tem a terceira corrente, tem o ponto que eu peguei tudo junto. Então, eu vou puxar nesse ponto que eu peguei tudo junto, pra ficar no meinho, uma corrente de intervalo, vou cortar meu fio e vou colocar minha próxima cor, tá? Eu acho que esse bico ficou muito bonito, ó. Ó, como vocês puderam ver aqui no lilás, ele ficou muito bonito, mudando a cor. Então, ficou bem legal aí. Então, agora eu vou pegar meu fio telha pra gente dar continuidade aqui na nossa última carreira do nosso tapete retangular super fácil, tá bom? Não gosto de amarrar o fio sempre no mesmo local, para não ficar um monte de nó aqui. Então, eu vou pular nesse aqui anterior, tá? Porque, ó, aqui já ficou nó, aqui vai ficar um nó, então eu vou deixar um nó aqui. Peguei meu fio de outra cor, né, o telha. Tá vendo esse intervalo aqui, onde eu peguei dois pontos juntos? Nessa correntinha aqui de intervalo, nessa daqui, ó, eu vou puxar aqui meu fio, vou amarrar na correntinha onde tem esses dois pontos. Vou deixar meu fio aqui, desculpa o barulho aí dos cachorros. Aí, eu vou puxar aqui, ó, vou fazer uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Tá bom? Porque esses intervalos aqui vão ter pontos baixos. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte. Cada intervalo desse aqui, eu já vou trabalhar em cima desse fio aqui, ó. Ai, pessoal, desculpa o barulho dos cachorros aí, mas eu vou ter que gravar mesmo assim. Ó, fiz o meu ponto baixo aqui no intervalo. Aí, cada argola dessa de corrente vai ter um leque aqui diferenciado, tá? E eu já vou trabalhar em cima desse fio aqui, pra depois a gente arrematar ele. No primeiro espacinho aqui, ó, desse... motivo aqui, eu vou trabalhar da seguinte forma. Não tem corrente de intervalo aqui, tá? Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, laço meu fio, meio ponto alto, porque é o ponto alto, pego tudo junto, e um ponto alto. Então, ele vai tipo assim, ó, subindo, tá vendo? Ele vai ficar uma pirâmidezinha. Duas correntes de intervalo, agora eu vou descer um ponto alto. No próximo é o ponto alto, meio ponto alto, né? Que você pega tudo junto. E um ponto baixo. Então, vai ficar esse leque bem bonitinho aqui, parecendo um biquinho, uma orelhinha de gato aqui. Bem bonitinho, tá? No próximo motivo aqui, eu já vou com ponto baixo. Laço, meio ponto alto, porque é o ponto alto que você pega tudo junto. E um ponto alto. Pego duas vezes. Duas correntes de intervalo. Laço meu fio, faço um ponto alto, aí eu vou descendo o ponto alto, meio ponto alto, né, que você pega tudo junto, e um ponto baixo. Aí, eu fiz aqui, ó, cada motivo desse de 3 aqui, ó, que tem 2 espaços, vai ficar tipo parecendo duas orelhinhas, ó. Vou fazer mais com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Nesse intervalo aqui, que tem esses dois pontos, a corrente de intervalo, eu faço um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui, ó. Nas duas correntinhas de intervalo. Vai ficando assim, ó, bem bonitinho. Aí, já chegou minha próxima argola de correntes. Eu vou direto lá na argola, ó, de corrente. Já vou esconder aquele fio. Faço um ponto baixo. Laço, meio ponto alto, que você tira tudo junto. E um ponto alto, que você tira duas vezes. Duas correntes de intervalo. Aí, eu vou descer. Vou fazer um ponto alto. Meio ponto alto, que você pega tudo junto. E um ponto baixo. Então, tipo assim, ó, você sobe a ladeirinha, depois você desce a ladeirinha, com duas correntes de intervalo. No próximo espacinho aqui, ó, um ponto baixo, diretão lá, meio ponto alto, que você puxa tudo junto, e um ponto alto. Duas correntes de intervalo, aí vamos descer a ladeira, um ponto alto, meio ponto alto, que você tira tudo junto, e um ponto baixo. Então, nossa carreira vai ser toda assim, ó. Todos os espacinhos. Vai ter esse lequezinho aqui, que depois a gente vai dar uma puxadinha nele. Eu achei bem bonitinho, porque ele ficou parecendo uma orelhinha de gato mesmo. E dá todo esse charme aqui para nosso bico. Agora, chegamos aqui perto daqui, ó. Tem um intervalo aqui, eu ponho um ponto baixo. E no próximo intervalo, eu coloco um ponto baixo.
Aí chegou nossa quina, é a mesma coisa. Um ponto baixo, laço, meio ponto alto, laço, um ponto alto. Subiu a ladeira. 2 correntes de intervalo, laço, vou descer a ladeira. Um ponto alto, meio ponto alto, puxa tudo junto e um ponto baixo, tá? É uma maneira aí de vocês fazerem o bico e ele ficar bem diferenciado. No próximo espaço, novamente, vou repetir só mais uma vez. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. 2 correntes de intervalo e vamos descer a ladeira. Um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. E é uma maneira também de vocês ficarem conhecendo as meninas iniciantes e ficarem conhecendo pontos novos, né? Que tem meio ponto alto duplo, ponto alto triplo. Então, é uma maneira assim da gente ir misturando os pontos aí e o trabalho fica bem bonitinho aí pra vocês, ó. Vai ficando assim. Então, eu vou terminar só essa quina aqui com vocês, que falta mais um espacinho. E a gente já vai finalizar essa aula, ok? Então, aqui, ó. Na parte menor ficaram 2 e na quina vão ficar 3. Vou repetir o último aqui com vocês. Um ponto baixo, laço, meio ponto alto, laço e um ponto alto. Única diferença é que o meio ponto alto a gente tira tudo junto e o ponto alto tira 2 vezes. 2 correntes de intervalo. Vamos descer a ladeira. Um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Aí nos 2 intervalos aqui é só seguir ponto baixo entre aqueles 2 pontos e seguir a vida aqui, ó, porque depois a gente vai ajeitar todos os biquinhos aqui. Vamos arrematar os fios do nosso tapete e mostrar aí depois no final como ficou lindo esse tapete retangular super fácil. Não sei se ainda se ele vai ter um nome, tá? Mas vai, por enquanto, tá tapete retangular super fácil, tá bom? E todo o que eu falei pra vocês, o link da flor, os links que eu falei pra vocês vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Se você não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal, ative o sininho, porque toda vez que eu colocar coisa nova aqui no canal, você vai receber a notificação e vem muita coisa bonita por aí. Esse bico aqui eu achei bem diferentão. Então, vamos aí adaptar em vários tapetes. Estou querendo fazer um tapete redondo também, adaptando esse bico. E eu acho que vai dar super certo, tá bom? Por isso que eu resolvi fazer a aula separado aí pra vocês desse bico aqui maravilhoso, ok? Vou dar seguimento aqui e volto com vocês aqui no final, ok? Prontinho, trabalhei aqui usando toda aquela orientação que eu passei pra vocês. É só puxar, dar uma puxadinha em cada biquinho aqui, ó, que ele fica mais bonitinho ainda, tá, ó. Vou pôr aqui na parte crua pra vocês verem, ó. Ele fica mais ajeitadinho ainda, tá bom? Então, trabalhamos a volta toda. Cheguei aqui, ó, no final, ficou só um ponto baixo pra colocar nesse intervalo aqui. Chegamos no ponto baixo que a gente fez no começo, puxa um ponto baixíssimo, uma corrente e posso cortar meu fio. Agora, eu vou arrematar, tá? Vou puxar aqui, ó. Vou dar uma travadinha aqui, vou arrematar alguns fios com vocês. Depois eu venho mostrando ele todo bem bonitinho aqui na mesa, como que ele ficou, ok? Eu vou deixar mais uma mensagem também para vocês. No começo do vídeo, na parte que eu fiz a base, eu falei que eu ia fazer um parzinho com outra base que eu tinha dessa daqui. Mas como eu achei que ele ficou bem fofinho esse tapete, eu vou fazer também para vocês o pé do vaso e a tampa do vaso, tá bom? Então, eu vou usar aquela base no pé do vaso, vocês vão ver o que eu vou fazer com aquela base que eu mostrei no comecinho na outra parte do vídeo, tá bom? Eu vou gravar também o pé do vaso, que eu acho que vocês merecem aí ter um jogo lindo de banheiro desse, retangular, com esse biquinho aqui maravilhoso. Então, bora aqui arrematar alguns fios e finalizar essa aula aqui, ok? Para arrematar, eu vou usar as 3 agulhas, para vocês verem aí que dá para usar tanto a de crochê, quanto a agulha de tapeceiro e essa agulha também, tá bom? Então, aqui, ó, vamos começando por esse fio aqui, que foi o último que a gente arrematou aqui no final, travou no final. Esse último aqui, eu sempre coloco ele na agulha de tapeceiro, tá? Que é mais fácil pra andar com ele. Ó, tá vendo aqui, ó, o pontinho aqui do lado? Eu introduzo ele aqui, dou uma puxadinha pra esconder o nozinho. E eu vou andar com ele na parte da cor mesmo, tá? Não vou andar com ele lá pra baixo, não. Que se eu amarrar o nozinho aqui, ó, vai ficar aparecendo. Então, eu vou andar aqui, ó, por trás desses lequezinhos que eu falei que ficou parecendo uma orelhinha de gato, ó.
Vou introduzir o fio aqui por dentro. Não puxa muito aqui, ó. Não puxa, senão ele fica franzido. Ele tem que ficar bem bonitinho aqui, tá? Passei por esse lequezinho e passei pelo próximo também. Vou arrematar ele aqui no segundo leque, pra ter uma margem de segurança aqui de fio, ok, ó? Então, aqui, ó, tá passadinho pelos dois. Aí, o que que eu faço? Eu abro esse fio aqui, ó. Abro o fio no meio, distorci ele, abri. Como eles são 6 fios, ele vai ficar 3 para um lado e 3 para o outro. Pego aqui a minha agulha de tapeceiro, introduzo uma dessas partes. Venho aqui, ó, por baixo, onde eu saí com ele aqui, ó. Pego qualquer fiozinho desse aqui por baixo, passo ele por baixo. Aí eu vou amarrar meu nozinho, que eu falo que é o nozinho de segurança. O primeiro nozinho, você deixa ele leve, pra não franzir esse fio, tá? Vai até o limite. O segundo você pode dar uma apertadinha, o terceiro também. Opa! O terceiro também você pode dar uma apertadinha e já cortar o fio. Você dá uma puxadinha aqui, ó, nos fiozinhos, que ele esconde o seu nozinho. Como tá o nozinho amarrado na mesma cor, ele fica bem disfarçadinho ali. Esses outros fios aqui, ó, que a gente amarrou, já andou com ele por aqui, a gente faz a mesma coisa. Eu distorço ele, vou fazer com a agulha de crochê agora. Eu distorço ele, porque ele já tá passadinho aqui, né? Eu distorço ele. Sempre é bom uma agulha mais fina, é mais fácil, tá, pessoal? Abro ele no meio. Abro ele no meio. Venho aqui nesse fiozinho do lado, porque como tá o cru em cima do cru mesmo, se aqui fosse outra cor, eu não ia amarrar ele aqui, tá bom? Eu ia subir ele um pouquinho aqui, ó, e eu ia amarrar ele por aqui, ó. Amarraria ele aqui, ó, por exemplo, ó, se aqui fosse outra cor. Eu gosto de amarrar sempre na mesma cor, para o nozinho ficar mais disfarçado, ó. Peguei um fiozinho do lado, com agulha mais fina é mais fácil, você vai passar por baixo aqui, ó, e vai amarrar também o nozinho de segurança, que eu falo que são os 3 nozinhos, ó. Um nozinho leve, para não franzir o trabalho, o segundo mais apertadinho, o terceiro. Já pode cortar o seu fio. Se você usa cola, pode pôr um pinguinho de cola aqui e seguir a vida, tá? Agora, com aquela agulha lá, deixa eu achar um fio aqui que eu vou ter que andar com ele. Pera aí. Pra mim usar essa agulha aqui, que essa agulha é ótima se você precisar andar com o fio pra outro lugar aqui. Por exemplo, ó. Esse fio aqui não. Esse, que é o primeiro fio que nós amarramos lá. Eu não vou amarrar o nozinho aqui, que ele vai aparecer muito aqui nesse cru. Eu vou andar com ele aqui, eu vou subir aqui nesse ponto, ó. Eu coloco minha agulha, ela tem uma, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo ali. Ela tem um fechinho que abre e fecha. Eu enrosco o fio aqui, puxo ele pra cima. Venho aqui ó, embaixo desse leque aqui, ó, desse bloquinho, desculpa, desse bloquinho de 3, eu introduzo ela toda por dentro do bloquinho aqui, ó, saio com ela lá e puxo o meu fio. Tá vendo que ela fechou? Ela não enrosca. Você põe o dedo aqui onde o fio tá saindo e puxa. Então, você conseguiu andar com o fio sem ele enroscar, porque ela tem essa abertura que abre e fecha aqui, ó. Aí, eu vou distorcer esse fio e fazer a mesma coisa. Abrir ele em 2. Vou puxar um pouquinho esse bloquinho aqui, vou pegar um fiozinho por baixo, por dentro dele aqui, ó, que dá pra esconder o nozinho embaixo dele. Vou puxar uma dessas perninhas e vou amarrar meu fio aqui, igual eu fiz, ó. Um nozinho bem leve, até o limite, o segundo eu aperto e o terceiro também. Eu já posso cortar ele aqui. Aí, eu dou uma puxadinha aqui, ó, nos pontos altos, que ele consegue dar uma escondidinha no meu nozinho lá, tá vendo? Escondeu ele, fica melhor. Então, usando tanto os 3 métodos, as 3 agulhas, eu vou esconder todos os meus fios aqui, eu vou amarrar, né? E vou esconder todos os meus nozinhos e já volto com vocês para mostrar essa lindeza aqui e a gente encerrar essa aula e já iniciar o nosso pé do vaso, ok? Antes de eu finalizar aqui a aula com vocês, ó, vou mostrar de cima pra vocês verem que ele ficou bem bonitinho, tá? Antes de eu falar toda a finalização aqui, eu vou passar o tamanho, a medida e o peso pra vocês desse tapete, tá? Ele ficou aqui, ó, no comprimento dele aqui, ele ficou com 68, tá? De ponta a ponta aqui, ó, 68 por 50 de largura, ok? E ele ficou pesando 356 gramas o total dele. Então, ele ficou num tamanho ótimo aí para jogo de banheiro, para beirada de fogão,
para beirada de geladeira, pro jogo, tanto jogo de cozinha quanto jogo de quarto. Ele ficou numa medida ótima, de 68 por 50. E a peso dele também não ficou muito, ele não gasta muito não, 356 gramas. Ele tá aí ficou pesadinho, tá? Não ficou um tapete muito leve. Você joga aqui no chão, ele fica certinho, ó. Então sigam todas as orientações da aula aí e bora finalizar esse vídeo, ok? Pessoal, olha que coisa lindinha que ficou o nosso tapete aqui, ó. Mostrando pra vocês aqui de cima. Ficou uma gracinha. Já puxei todas as pontinhas dele aqui, ó. Ai, cadê meu dedo? Já puxei todas as pontinhas, tá? Ele ficou bem certinho. Depois eu vou postar a foto lá no Instagram, bonitinho pra vocês tirarem um print. A próxima aula agora vai ser do pé do vaso, tá? Vai ser um pé do vaso retangular aí, bem facinho aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou passar a medida e o peso. Na descrição do vídeo vai ter todas as quantidades que eu usei de cada cor, tá bom? Certinho aí, da flor, do verdinho, do cru, do cenoura e do telha também. E no vlog de produção também eu já passo mais informações aí pra vocês. Se eu fizer outras cores, eu vou estar mostrando nos vlogs de produção, tá? E falando pra vocês todas as combinações de cor que vai sair aqui desse tapete lindo, retangular aqui, super fácil, com esse bico que parece um monte de orelhinha de gato, tá? E eu queria dizer pra vocês também que esse bico foi uma adaptação de um gráfico que eu peguei no Pinterest. Não tá igual o gráfico, porque eu tive que adaptar os pontos com fio 6, tá? Ele era um biquinho aí de gráfico. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse bico. Eu amei. Vou fazer ele em outras peças também. Ele não tem nome, mas ele vai ficar bico orelhinha de gato aí, tá? Pra vocês. Que veio aqui direto do meu canal, Lumazine. Eu que adaptei o feitio aqui desse bico. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá? E ter feito também nesse tapete retangular super fácil. Eu amei fazer essa peça com vocês, então bora para a próxima aula. Fiquem em paz e até a próxima. Qualquer dúvida, deixe uma mensagem para mim que na medida do possível estarei respondendo vocês, tá? Um grande beijo e até a próxima, pessoal!